Isaías, capítulo 1. Não, falei errado, não é Isaías, é Jeremias. Tô confundindo os profetas. E eu abri Isaías também, hein? Sei lá, vai que Deus me leva nessa palavra aí. Mas... Jeremias, capítulo 1. O texto é bem conhecido aí da igreja. E refletir um pouco aí na palavra do Senhor, a partir deste texto. E o objetivo aqui é falar sobre a igreja, isto é, nós. O texto é sobre o profeta, mas o profeta, ele representa a igreja. Nós somos a igreja. Então, a partir do primeiro versículo aí eu vou ler versículo 1 ao 10. Depois eu vou ler o versículo 17, 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruires e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Versículo 17. Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te, e dize-lhe tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu te farei com que não temas na sua presença, porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muro de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os sacerdotes, e contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós bendizemos a Ti, agradecemos por essa oportunidade que tem nos dado de estar aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Deus, pela vida que tem nos concedido. Obrigado, Senhor, por cada dia estar conosco, estar nos ajudando, estar nos fortalecendo. Que estamos nós diante da Tua palavra, que essa palavra possa gerar fruto em nossos corações, que essa palavra possa resplandecer os nossos caminhos, nos ajudar, nos fortalecer, nos sustentar. É o que nós precisamos, porque a Tua palavra é o nosso alimento. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Esse é um texto bem conhecido aí da igreja e quero tentar aqui trazer uma palavra baseada naquilo que o Senhor tem falado conosco. Uma das coisas que a igreja mais precisa nesses últimos tempos é de fé. Uma das coisas que a igreja mais precisa nesse tempo que nós estamos vivendo é de fé. Muitas das vezes as pessoas elas vivem uma fé teórica, mas a fé verdadeira é aquela que se manifesta por meio da prática
por meio de um relacionamento concreto com Deus, a partir de circunstâncias, a partir de momentos, de situações, de tribulações, seja momentos de abundância, seja momentos de sequidão. Uma das coisas que nós mais precisamos é manter a nossa fé, tanto que a fé que vai garantir se você vai ser salvo ou não é aquele que perseverar até o fim, que será salvo, diz a palavra. Nós podemos começar bem, de nada adianta no meio do caminho perder a direção e terminar mal. Com Deus você precisa começar bem, andar bem e terminar bem. Quando você estuda aqui os reis, você vê a história de vários homens que começaram bem, mas terminaram mal. E também outros que começaram a vida ruim, começaram de forma errada, mas quando tiveram encontro com Deus, recomeçaram a sua vida e terminaram bem com Deus. E nós, enquanto igreja, nós precisamos acreditar naquele que nos chamou, naquele que nos comissionou, naquele que nos vocacionou. É tempo da igreja viver a fé em Deus na prática. É tempo da igreja se levantar, se erguer, porque a igreja, ela não foi estabelecida como diz Jesus, primeiro começando com Jesus Cristo, que deixou a glória, deixou a sua divindade, não sendo, deixou de ser Deus para se tornar homem, igual eu e você, e a partir dessa figura humana, sofreu todas as calamidades, todas as perseguições, que pode ocorrer a um ser humano, até que foi crucificado em uma cruz. E a partir de Jesus Cristo, os profetas, os apóstolos, melhor dizendo, Pedro, crucificado de cabeça para baixo, Tiago, morto a fio de espada, João Batista, degolado, arrancado a cabeça, Paulo, também degolado, e todos os outros apóstolos que de alguma forma deram a vida por uma causa. Não cabe a nós, enquanto igreja, diante de todo esse sangue derramado, cruzarmos os nossos braços e deixar as coisas acontecerem como se as coisas acontecessem por acaso. Nada nessa vida acontece por acaso. Não cabe à igreja ficar em casa, parada, perdida, sem orar, sem buscar a Deus, sem ler a palavra, enquanto homens renunciaram à própria vida para que eu e você estivesse aqui hoje. Não cabe a nós ficarmos perdidos nos entretenimentos desta vida, perdidos na realidade, ficção, fantasias desse mundo passageiro, que tudo vai passar, inclusive céu e terra, enquanto homens derramaram sangue e deram tudo para que eu e você estivesse aqui neste lugar. Oh Deus, o que Deus espera de mim e de você, o que Deus espera da igreja, o que Deus espera de você, que às vezes nós ficamos parados, colocando as 1001 desculpas. Acontece um determinado fato na nossa vida tão pequeno, e nós falamos, não dá, Senhor, como profeta, oh Deus, eu não posso, chama outro, escolhe outro. Quem somos nós diante deste Deus? Quem é o homem para dizer ao oleiro,
o que deve ser feito. O oleiro é Ele que controla o barro. Quem somos nós? Às vezes presos à nossa realidade passageira, porque estamos correndo atrás de um lado para o outro, das coisas que queremos para nós, por causa do nosso interesse, por causa do nosso desejo mesquinho, que pensamos apenas em nós, em satisfazer os nossos sonhos e os nossos desejos, enquanto os caminhos do Senhor, diz o profeta, eles são altos e sublimes. Quem somos nós diante desse Deus? Como o profeta Jonas, fugimos. Como o profeta Jonas, estabelecemos a nossa própria rota, a nossa própria direção. E Deus fala, vai para cá, e nós queremos desviar o tempo todo, e queremos seguir a nossa direção. Presta atenção em uma coisa, você talvez não saiba disso, como isso acontece, nós também não sabemos, não temos todo o conhecimento para entender toda essa realidade que está acontecendo à nossa volta, mas Deus é o Deus que controla todas as coisas, tudo está nas mãos dEle, a nossa vida está na mão dEle, essa igreja está na mão dEle, esse bairro, essa nação está na mão dEle. As pessoas acham que Deus está longe, distante. Às vezes você na sua casa, às vezes está passando por dificuldade, está passando por problemas. Talvez você na tua casa, que está com a despensa vazia, que está desempregado, talvez está falando, Deus esqueceu de mim. Não, Ele não esqueceu de você. Coloque a sua fé nele, confie nele. Às vezes nós queremos ficar presos ao nosso conforto. É isso que Jeremias queria. Ele queria ficar preso ao conforto dele. Jeremias era descendente de sacerdotes. Você acha que ser descendente de sacerdote na época dele, o que era? Era ter muita posição, muito dinheiro. Na verdade, era ter tudo que ele precisava. Como sacerdote, ele não precisava se preocupar, porque o alimento vinha para a mesa, ia vir para a mesa dele. Ia chegar o dinheiro para ele poder comer, comprar o que precisava, pagar as contas dele. Ele ia ter um nome, ia ter uma posição, ia ter um reconhecimento. Ia caminhar e as pessoas iam olhar para ele e falar, aí vai o sacerdote do Senhor. Mas diante dessas coisas, por mais que talvez o seu pai, a sua mãe, talvez a sua família tenha preparado para ele um caminho, Deus havia preparado outro. Como sacerdote, o caminho dele já estava traçado e escrito. Talvez você está pensando da mesma forma. Talvez você o tempo todo tentou preparar o seu caminho. Não, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar muito dinheiro. Eu vou fazer isso porque isso vai me dar prosperidade. Eu vou correr atrás daqui porque isso vai me ajudar a conseguir uma família, conseguir filhos, sustentar minha casa. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou correr. E você o tempo todo pensando em você mesmo, esqueceu de perguntar quais eram os planos de Deus para a minha vida. Esqueceu de perguntar o que Deus quer de mim, o que Deus espera de mim, o que Deus espera de mim.
Às vezes você escreveu a sua história, está lá no seu livro, na sua casa, e tem os seus planos. E esses planos, é difícil, né, abandonar ele, não é? Diz para mim aí. É difícil, né? Pegar a sua história que você escreveu para você e jogar fora. É difícil. Pegar aquilo que você planejou para você e jogar no lixo. Porque você se encontra seguro naquela história. Quando você olha para ela, você vê as suas conquistas, o sucesso por onde você passou. E você olha para aquilo e fala: como que eu posso abandonar isso? Jeremias, ele se encontra diante desse impasse. E ainda assim, diante dessa realidade, ele pega tudo aquilo que ele tinha, mesmo às vezes retrucando, mesmo às vezes questionando, porque ele também estava sendo instruído por Deus. Ainda assim, ele pega tudo que tinha e joga fora, e fala como o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se a gente faz uma oração aqui e fala: quantos querem ser abençoados? Todos levantam a mão. Quantos querem prosperidade? Todos levantam a mão. Quantos querem bênçãos materiais? Todos levantam a mão. Quantos querem isso, querem aquilo? Quantos querem aquilo outro? Todos levantam a mão. Agora quando ecoa a voz do céu e diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí, dependendo do local, silêncio. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? O que Deus espera de você? Você já se perguntou por que você está aqui? Você já se perguntou quais são os objetivos de Deus para a tua vida? Quais são os objetivos de Deus para a igreja? Quais são os objetivos de Deus para nós, enquanto servos do Senhor? Quais são os objetivos de Deus para nós, enquanto igreja? Sabe? Para que você possa desfrutar, presta atenção, para que você possa desfrutar da plenitude de Deus. Para que a igreja possa desfrutar da plenitude de Deus, a igreja precisa abandonar tudo que tem, para receber tudo que Ele tem. Enquanto você estiver ainda com a sua bagagem, carregando muitas coisas pesadas, que te seguram, te agarram, te amarram, e não te deixam caminhar, talvez rastejando, você não quer abandonar. Enquanto você ainda se agarra a essa bagagem sua inútil, que não vai te levar a lugar nenhum, você não vai poder receber aquilo que Deus tem para derramar sobre a sua vida. O que nós precisamos? Nós precisamos estar dispostos a renunciar a tudo que temos e tudo que somos. Você precisa estar disposto a renunciar a tudo que tem e tudo que é. Quando você deixar de ser, aí então Deus poderá ser algo através da tua vida. Quando você se esvaziar, aí então Deus poderá enchê-lo. E aí cumprirá aquela palavra do salmista, a qual Deus fala para ele: abre bem a boca, que eu te encherei. O que Deus espera de nós? O que Deus espera da igreja
A igreja foi estabelecida como uma fortaleza. A igreja foi estabelecida como uma fortaleza. Não é a missão Boas Novas, não é a instituição, a organização religiosa, é a igreja. Quem é a igreja? Somos nós, não é? Eu e você. A igreja foi estabelecida como uma fortaleza. E como uma fortaleza, ela não pode ser invadida. Talvez você já tenha visto na sua casa, em algum momento, aqueles filmes antigos de guerra, onde tem aquelas cidades fortificadas. É difícil invadir uma cidade fortificada. É difícil invadir uma casa onde Deus governa. É difícil para Satanás invadir um lar onde Deus, Jesus Cristo, é o centro daquele local. Se a tua casa, se o teu lar, se a tua vida, se a tua família, Jesus Cristo é o centro dela, é difícil Satanás entrar lá. Mas não é impossível. E aí você precisa perguntar: por que a minha vida está dando errado? Por que tudo que eu faço não prospera? Eu tento, dou 3 passos para frente, depois dou 10 para trás. Pego uma receita, sigo ela, daqui a pouco desmorona tudo e não dá certo. E aí eu busco outro especialista, outra receita, tento buscar daquele especialista uma direção, segue alguns passos, daqui a pouco desmorona de novo. E vai seguindo de um lado para o outro, segue daqui para lá. E nada dá certo. As frustrações, desânimos, angústias. Quantas vezes, quantas pessoas não têm abrido o seu coração, o seu lar, a sua casa, para que Satanás não venha entrar? Não, mas a minha casa é a casa de Deus. Só você falar que a tua casa é a casa de Deus não resolve o problema. Porque senão falaria todo dia: oh, minha casa é a casa de Deus, está resolvido. Satanás não entra aqui mais. Não é assim que funciona. Você precisa entregar todas as suas atitudes a Ele. Você precisa entregar todo o teu coração a Ele. Você precisa entregar tudo aquilo que você tem a Ele. E se você está caminhando, mas a sua vida talvez não está dando certo, é porque tem alguma coisa errada. E quem está errado não é Deus, é você. Porque Deus não erra. Deus não erra. Diz o ditado popular aí, que Deus escreve certo com linhas tortas. Claro, o Deus deste mundo escreve certo com linhas tortas. O Deus a qual nós servimos, Ele escreve certo com linhas certas. Porque o que está escrito já está na eternidade. E Ele está cumprindo os planos dEle através da igreja, através da minha e da sua vida. E se a tua casa não está dando bem, é porque de alguma forma, algum dia você abriu. A palavra ela diz que aquele que está com Deus, aquele que está com Cristo, é como uma cidade fortificada. É como um muro de bronze, uma coluna de ferro. Você pode tentar contra ela, mas ela não é abalada, ela não é derrubada. O que Jesus Cristo fala para os apóstolos?
Em Mateus capítulo 16, o que ele diz quando fala com Pedro? Vamos ler aqui, deixa eu abrir. Versículo, pois eu também, versículo 18, pois eu também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus Cristo falando com Pedro, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual é a pedra que está edificada a igreja? Você sabe? Qual é a pedra que está edificada a igreja? Qual é a pedra que a tua vida está edificada? A tua vida está fundada em quem? Quem fundamenta a tua história? Quem fundamenta as tuas práticas? Quem fundamenta o teu pensamento? Quem fundamenta aquilo que você está vendo? Aquilo que você está ouvindo? Quem fundamenta a tua vida? Sabe? Existem muitos por aí que acham que a igreja está edificada sobre homens. Existem muitos por aí que acreditam que a igreja foi edificada sobre pessoas. E qual é o erro? Homens, eles falham. Por mais que Isaías tenha sido cerrado ao meio, por mais que João Batista tenha sido degolado, por mais que Pedro tenha sido crucificado de cabeça para baixo, quem deu a vida por você foi Jesus Cristo. Não foi homem que morreu por você. Não foi homem nenhum que desceu do céu. Quem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu? Quem está no céu agora? Unicamente Cristo, o Senhor Salvador. Aquele que desceu do céu é aquele que subiu, e aquele que morreu e se entregou por mim e por você. Quando você coloca a tua vida fundamentada em homens, sabe o que acontece? O homem cai e você cai junto. Vai fundamentar a tua vida através de pastores, de profetas, de falsos apóstolos que tem por aí. Daqui a pouco o homem cai e você cai junto também e desmorona. E a queda, porque você sabe, né? Quanto maior, mais alto, maior a queda. A nossa vida não está fundamentada sobre homens. A nossa igreja não está fundamentada sobre homens. Não é homem que sustenta esta obra. Não é homem que sustenta a tua vida. Mas se chama Jesus Cristo. Ele é a pedra fundamental de esquina. Para aqueles que acreditam, Ele é um fundamento seguro, inabalável. Para aqueles que não acreditam, Ele é uma pedra de tropeço, e muitos têm tropeçado e caído. A igreja, ela foi estabelecida com poder, assim como Jeremias. Jeremias, ele tinha poder. Para quê? Diz o versículo que nós lemos aqui. Vou ler aqui de novo para você ver. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. A igreja, ela tem o poder de Deus em tuas mãos, para que através da palavra de Deus, ela possa derribar se for preciso.
ela possa derrubar, se for preciso. Porque nós lutamos contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas, tronos. Tem pessoas que acham que o mundo acontece por acaso. Não. Nada neste mundo acontece por acaso. Existe uma intenção por trás. E mesmo que tenha uma intenção humana, por trás da intenção humana tem uma intenção maligna. Satanás. Porque o objetivo dele, o tempo todo, foi se opor a Deus. O objetivo de Satanás o tempo todo foi se levantar contra Cristo. Assim como Deus enviou os profetas, Satanás enviou os falsos profetas. Você não sabia disso? Assim como Deus enviou o Cristo, Satanás também enviou os falsos cristos. Assim como Deus enviou o Messias, Satanás também enviará o anticristo. Então, o que a igreja precisa saber? A igreja precisa discernir aquilo que está acontecendo, para que você não venha ser presa fácil das coisas que acontecem à sua volta. Porque você tem o poder de Deus, você tem o Evangelho de Jesus Cristo. Presta atenção, você não é uma pessoa comum. Você não é uma pessoa comum, por quê? Porque você é filho de Deus. Jesus Cristo, Ele deu a nós o poder de se tornar filho de Deus. Se Ele deu a nós o poder de se tornar filho de Deus, nós somos participantes daquilo que Deus é. É por isso que no princípio Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, porque o objetivo de Deus sempre fosse que você participasse daquilo que Ele é. O objetivo dele sempre foi esse. Então, a igreja, de posse do poder de Deus, de posse da autoridade, de posse do nome de Jesus Cristo, ela tem poder para derrubar o império das trevas. Ela tem poder para profetizar, expulsar demônios. Ela tem poder sobre essa realidade que nós vivemos. Sabe? Uma das piores coisas talvez que possa acontecer ao ser humano é ele não saber o poder que ele tem nas mãos. Lembra aqui da história de Pedro, lá em Atos, quando Pedro está caminhando para o momento da oração no templo, e ele chega até aquela porta chamada Formosa, ele encontra um aleijado, e aquele aleijado chega para ele, dá uma moeda. Presta atenção, Pedro e João poderiam falar assim: rapaz, amanhã eu vou trazer a moeda para você, porque hoje eu não tenho não, mas amanhã eu vou fazer um servicinho ali. Espera que amanhã ou mais tarde eu passe aqui e trago dinheiro para você. Poderia ter falado dessa forma. Se ele não soubesse, se ele desconhecesse para que ele foi chamado. Se ele não soubesse para que ele foi chamado, ele tiraria a moeda do bolso. Se ele tivesse, dava. Se ele não tivesse, como ele não tinha, e se ele desconhecesse o chamado dele, ele falaria: vou fazer um serviço ali, daqui a pouco eu trago para você. Mas como ele conhecia a vocação dele e para que ele foi chamado, ele olhou para aquele camarada e disse: eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho algo aqui que eu recebi. Você quer? Então eu vou te dar o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Sabe qual é o maior problema? É que às vezes você, enquanto igreja, não sabe o chamado que você tem, o poder que você tem. Não sabe a autoridade que você tem diante do mundo espiritual. Nós desconhecemos isso. Conversa com as pessoas. Acontece isso.
ficamos doentes. E a primeira coisa que fazemos, corremos para o médico. Corremos para a farmácia para comprar o remédio, para curar a doença. E às vezes nem lembramos de orar. Por quê? Porque nós somos contaminados com essa realidade incrédula, com essa sociedade que não acredita em Deus. Presta atenção, todas as coisas escritas na Bíblia foi escrita para que nós venhamos aprender. O que aconteceu com os incrédulos na caminhada do Egito a Canaã? Morreram. Todos os incrédulos que saíram do Egito e foram para Canaã, morreram. Não tem espaço no reino de Deus para quem é incrédulo. Não tem espaço no reino de Deus para quem não acredita nele, não confia nele, não espera nele. Não tem espaço no reino de Deus para quem não tem fé nele. Que Deus espera que nós venhamos conhecer o poder que nós temos. A igreja tem poder para arrancar, para derrubar. A igreja tem poder para edificar e para plantar. As suas palavras, porque a palavra profética, ela é histórica. A palavra de Deus, ela é histórica. Sim, aconteceu no tempo do profeta Jeremias, mas ela também é profética, porque ela acontece hoje. A palavra de Deus não está preso a um tempo passado e longínquo, mas ela é eterna. Como eterna, ela está aqui hoje. A mesma palavra que estava lá atrás, ela também está aqui hoje. A mesma palavra que Deus deu aos profetas, que Deus deu aos apóstolos, Ele também dá à igreja. Ele dá a você, Ele dá a nós. É a mesma palavra, não mudou. A palavra de Deus não muda. Você muda, a palavra de Deus não muda. Ela é eterna. Ela vem e faz aquilo que está no coração de Deus. O que nós precisamos? Nós precisamos nos levantar enquanto igreja. Deus está te chamando para você se levantar enquanto igreja. Se levantar. Porque a igreja, ela não foi formada para ficar prostrada, a não ser que seja de joelhos diante daquele que nos criou. Mas Deus não levantou você para ficar prostrado, de cabisbaixo, caído, abandonado, sem esperança. Não, a igreja tem esperança, porque a esperança é Cristo. A igreja foi estabelecida como um exército. Esse exército é o exército de poder. A igreja foi levantada para que o nome dele venha a ser glorificado. E nós estamos aqui para isso. Quero convidar você a se colocar de pé junto comigo. Aleluia, Deus. Quando o profeta Jeremias, ele achava que ele não tinha nada. O que eu tenho? O que eu tenho? O que você tem? É certo que o que você tem, enquanto coisas humanas, conquistas humanas e materiais, não serve para Deus.
Não serve. Deus, ele usa das habilidades humanas, mas as habilidades humanas não se sobrepõem ao poder de Deus, porque o vaso é de barro, e só o vaso não tem poder nenhum. Quem resplandece a glória sobre o vaso de barro é aquilo que preenche o vaso, que é Deus. Porque como o apóstolo Paulo diz, né? A excelência do poder de Deus não está no barro, mas aquele que está dentro do barro, daquele que está dentro do vaso. Então você pode chegar para Deus e falar: o que eu tenho diante de Deus? Quando nós começamos as células do CTCL, as pessoas ficavam se perguntando: mas eu não nasci para liderar. Você não nasceu para nada. Você nasceu nu. Você nasceu sem conhecimento nenhum. Você nasceu tendo que depender da sua mãe. Você não nasceu falando. Você não nasceu fazendo nada. Se alguém te abandonasse lá no chão, você ia morrer. Isso não é desculpa. Falar que eu não nasci para liderar, eu não nasci para ser isso, eu não nasci para fazer aquilo. Ninguém nasceu para nada, porque nós não nascemos sem nada, nós nascemos sem nada. Mas Deus forma em nós aquilo que Ele quer fazer. Deus, Ele faz baseado naquilo que você se dispõe. Deus, Ele faz baseado no tempo que você e na vida que você dá para Ele. E aí, quando nós começamos o CTCL, as pessoas falavam: mas eu não nasci para liderar. É você e o resto, e a torcida do Flamengo. Você e todas as torcidas desses times aí. Você e os 7 bilhões de pessoas no mundo. Sabe por quê? Com Deus nós nunca estamos prontos. Com Deus nós não somos nada, nós estamos vazios. Porque quem faz é Ele, quem enche é Ele, quem capacita é Ele, quem dá habilidade é Ele. Você acha que alguém tem habilidade de convencer alguém num púlpito? O máximo que a pessoa faz é expor a palavra. Quem convence é o Espírito Santo. Você acha que alguém tem o poder de levantar um aleijado? O máximo que ele faz é pela fé dizer: levanta e anda. Mas quem levanta é o Espírito de Deus. Isto é, você não tem nada, realmente nós não temos nada. Mas é esse nada que nós não temos, Deus agora vai transformar em tudo. Porque Deus chama os loucos. Deus chama os fracos. Quanto mais fraco você se sentir, melhor você vai estar para Deus. Quanto mais forte você, hoje eu estou bem, hoje eu estou forte, hoje eu estou bom para pregar, pegar aquele microfone, se dar rajada de língua estranha, você não está preparado. O dia que você estiver lá embaixo, caído, prostrado, dizendo: Deus, eu não sou nada, não tenho nada, é nesse momento que a graça de Deus se manifesta na tua vida. Aleluias! Quando você achar que é alguma coisa, Deus não pode fazer nada, você precisa deixar de ser, para que Ele possa ser. Diz Deus: eu sou. Acabou. Moisés, quem vai? Eu sou. E eu? Quem sou, Deus? Você não é nada. Quem sou eu. Eu sou na tua vida. Você vai estender as mãos e vai acontecer os milagres. Você vai fazer isso e vai acontecer. Porque eu sou na tua vida. Eu estou contigo. Essa é a palavra de Deus à igreja. E quando o profeta fala: Deus, eu não sei falar. Segura aí, Jeremias. Por enquanto você não sabe falar, mas espera mais um pouco. Olha, a minha palavra vai vir. Então Deus, quando Jeremias fala, versículo 7. Eu sou uma criança. Aonde? Eu sou uma criança. Por onde quer que eu te enviar, irás. Tudo quanto te mandar, dirás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca e me disse: eis que põe as minhas palavras na tua boca. O que é a palavra? A palavra
é o próprio Deus. A palavra é o verbo. João. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jeremias chega para Deus e fala: Deus, eu não tenho nada, não tenho nem palavra. Segura. Por enquanto você não tem palavra, mas eu vou colocar a palavra. Sabe por quê? Porque você realmente não tem palavra, você não pode nada. Sem o verbo, que é Jesus Cristo, a igreja não pode fazer nada. Jesus, ele disse: sem mim, nada podeis fazer. Se você, enquanto Jesus Cristo falando na parábola lá da videira, se você, enquanto um ramo não estiver enxertado à videira, pega um galho de uma árvore, corta e joga na rua, ele vai secar, vai morrer. É isso que está acontecendo. Muitas pessoas, muitos crentes secos, cortados, afastados. Quantos crentes não estão por aí, jogados no chão como um galho seco, cortado. E quando você estiver cortado, afastado, realmente não vai acontecer nada. Mas Jesus Cristo, Ele nos pegou como galho seco e nos enxertou nele. E sabe o que acontece? Quando o galho é enxertado na planta, a seiva que passa pelo tronco, passa também no galho. Então a seiva leva vida. É o Espírito de Deus que corre dentro de você. É o Espírito de Deus que corre em você, levando vida. Nós temos o verbo de Deus, nós temos Jesus Cristo. Não adianta você ficar se queixando, falando, não tenho nada. Enquanto você ficar se queixando, falando, caído, deitado, perdendo o seu tempo, gastando o seu tempo em coisas inúteis, nada vai acontecer. O verbo de Deus, Jesus Cristo, Ele já nos encheu. Ele está aqui. A palavra de Deus é o que nós precisamos. O que a igreja precisa? Precisa da palavra. A igreja precisa da palavra. É a palavra que é vida. É a palavra que nos alimenta. É a palavra que nos sustenta. Às vezes você está aí sem força, porque você está cheio das coisas deste mundo. Quanto tempo você tem passado na palavra? Sem palavra, você vai ficar cheio do mundo, mas vazio de Deus. Deus chamou a igreja para ser estabelecida, mas uma igreja que carrega a palavra dele. Você tem a palavra, e com essa palavra você pode fazer milagres e prodígios no nome de Jesus Cristo. O que Deus espera de nós? Deus espera que nós venhamos nos posicionar. Nos posicionar. É preciso uma posição. Como diz Deus ao profeta: ponte de pé e falarei contigo. Precisa se posicionar. Precisa olhar para frente. Ah, mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus, confie em Deus. Pensa num cara que tinha inúmeros argumentos para abandonar a Deus, Jeremias. Pensa num cara que tinha muitos argumentos para chegar a Deus, não quer saber disso mais não. E tem momento que ele até falou isso, né? Mas você sabe, quando Deus chama o profeta, mesmo que ele fala: não quero mais não, Deus. Quando ele começa a falar o não, começa o fogo queimar no coração dele. E ele não consegue ficar de pé e cai de joelho, reconhecendo a Deus que é poderoso, Deus que te sustenta, Deus que te ajuda. Se você não tem momentos assim, o que a igreja precisa? A igreja precisa se colocar na disposição. Porque a igreja tem poder para derrubar, poder para edificar. E quantas pessoas não precisam ser edificadas? Pessoas que estão derrubadas aí. Quantas famílias não estão caídas, que precisam da igreja, que precisam do poder do evangelho. E Ele nos comissionou e nos chamou para isso, para levar esse evangelho. A igreja precisa se colocar de pé. Vamos orar? Vamos orar. Feche seus olhos.
Bendizemos a Ti, ó Deus, pela Tua bondade, graça e misericórdia. Bendizemos a Ti, ó Deus, pelo Teu grande amor com que tem nos amado. Bendizemos a Ti, ó Pai, por nos escolher, nos chamar. Aqui nós estamos, de pé diante da Tua presença, como igreja, levantadas por Ti, somos sustentados por Ti. Nós estamos com a nossa vida presa ao fundamento maior que se chama Jesus Cristo. Nós estamos com a nossa história, não no nosso livro, mas no livro da vida, no livro da eternidade. Nós estamos, ó Pai, de pé diante de Ti, reconhecendo que sem Ti não somos nada. Sem Ti não podemos fazer nada. Mas sabemos, ó Deus, para que Tu nos chamaste. E cada um de nós aqui, um propósito, uma história. Cada um de nós aqui um chamado. Cada um de nós aqui um profeta, uma profetisa. Homens e mulheres de Deus, filhos de Deus, chamados para pregoar o Teu evangelho, para levar a Tua palavra. Sabemos que nós temos a Tua palavra em nós, e que nós pedimos, ó Pai, nos sustenta, nos ajuda, nos fortaleça. Deus, nos dá fé. Precisamos, ó Deus, aprender a crer. Ó Deus, tira do nosso meio toda incredulidade. Tira, Deus, do nosso meio toda incredulidade, Deus. Ó Deus, coloca no nosso coração a Tua palavra, que é uma palavra que nos alimenta, que nos dá vida, que nos fortalece, que nos sustenta, não nos deixa desanimar, mas nos faz caminhar e caminhar. Ó Deus, nós esperamos em Ti, e a palavra diz que aqueles que esperam em Ti, esses não andam baixo, esses sobem com asas como de águias, esses voam alto. E a Tua igreja foi estabelecida para voar alto, para se erguer, para brilhar sobre as trevas deste mundo, Deus. A Tua igreja, fundamentada em Cristo, que é o nosso fundamento, aquele que nos sustenta, que porque dele, por Ele, para Ele nós estamos aqui. Todas as coisas são por meio dele. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Por Ele nós estamos aqui. Ó Deus, possamos dar tudo o que temos, possamos abandonar tudo o que somos, para viver a plenitude da Tua glória, em nome de Jesus. Nós bendizemos a Ti e agradecemos. Obrigado, Pai, em nome do Filho Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Amém, amém e amém. Glória ao nome do Senhor. Vamos encerrar, agradecer ao Senhor pela essa oportunidade que Ele tem nos dado, que nós possamos colocar a palavra de Deus no nosso coração, que essa palavra possa gerar fruto na tua vida. Você que está aqui, você que está em casa, possa receber esta palavra com poder. A voz é de homem, mas a palavra é de Deus. E a palavra, ela tem poder para transformar a tua vida, a tua realidade. Coloque a tua vida nas mãos do Senhor e deixe Deus fazer, porque tudo Ele faz. Não se perturbe, não se perturbe, não fique angustiado, não fique querendo correr de um lado para o outro sem esperança. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, e é por Ele que nós estamos aqui. Sem Ele, nós tínhamos muitos motivos para abandonar, mas nós estamos aqui porque Ele nos chamou, e Ele tem nos sustentado, que Ele continue te sustentando. Amém? Põe suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a volta de Jesus. Quem crê, diga
Amém. Vão em paz, em nome de Jesus.